Oi, alunos, tudo bem? Final de semestre chegando, é hora de fazer uma revisão de todo o conteúdo que vocês aprenderam durante esses meses de aula. Vamos fazer a revisão agora do To the Top 1, que é o nosso primeiro nível, que nós temos o Teens 1 e o Adult 1, e vamos lá. Vamos começar falando do primeiro conteúdo que vocês aprenderam, e não é o Danny Denheimer. Vocês aprenderam os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? São aqueles que no português nós chamamos de eu, tu, ele, nós, vocês. No inglês nós também temos eles. E quais são eles? Vamos começar escrevendo eles aqui. I, you, he, she, it, we, you de novo e they. Por que a teacher colocou dois you? Porque aqui nós estamos falando de você e aqui nós estamos falando de vocês. Então, eu, você, ele ou ela para objetos e animais ou para um bebê quando você não conhece o sexo do bebê, nós, vocês e eles ou elas. Essas são as pessoas com quem a gente trabalha no inglês. Então, para a gente poder usar essas pessoas, a gente precisa conjugar verbos para elas. E o primeiro verbo que eu vou mostrar aqui para vocês é o verbo to be. O famoso verbo to be. O que significa o verbo to be, pessoal? To be é ser ou estar. To be é o verbo no infinitivo, assim como no português. Ser ou estar não está conjugado. Eu não falo eu ser, eu estar. Eu conjugo o verbo. Eu sou, eu estou. Quando chega no inglês acontece a mesma coisa. Eu nunca vou dizer I to be, porque isso daqui é o infinitivo do verbo. Vamos anotar aqui, ser ou estar. Então, como que eu conjugo o verbo to be para essas pessoas que estão aqui? Começando pelo I. Quando eu estou fazendo uma frase afirmativa, estou afirmando alguma coisa, nós vamos dizer I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. E o que quer dizer isso? Eu sou, eu estou. Você é, você está. Ele é, ele está. Ela é, ela está. Você vai conjugando o verbo dessa forma para expressar essa ideia que a teacher passou aqui agora. Só que o verbo to be também pode aparecer e ser apresentado na forma negativa. E como é que eu vou apresentar a forma negativa dele? Nós vamos usar uma palavrinha, o not. Esse not vai ser juntado à forma afirmativa para formar a forma negativa. Então, se eu quero dizer uma frase negativa usando o verbo to be, o que eu vou dizer? I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. E they are not. Aqui está a forma negativa do verbo to be, conjugada para as pessoas que nós temos, que são os pronomes pessoais. A gente ainda pode abreviar essas palavrinhas aqui, ó. A gente pode, na verdade, contrair, né? I am, eu posso dizer I'm. E a parte negativa, I'm not. Isso a gente já viu com bastante detalhe dentro do nosso livro durante o semestre. A teacher não vai lançar isso aqui agora. Então, you are, your, you are not. Ah, nós podemos abreviar ainda o are not. Contrair ele fazendo aren't. You is not. Também posso fazer essa contração. E eu posso falar isn't. Então, a gente consegue montar essa tabela também de forma contraída. Agora, se a gente faz frases afirmativas, faz frases negativas, eu também posso fazer perguntas, ask questions, posso fazer frases interrogativas. Nesse caso, para poder expressar a parte interrogativa, nós vamos usar como base a frase afirmativa, a parte afirmativa. Como é que eu vou fazer isso? Mudando a posição desse verbo aqui, o verbo to be conjugado, para antes do pronome pessoal. Então, vamos usar aqui o exemplo.
Vou perguntar assim, eu sou uma professora ou eu estou em casa? Am I a teacher? Am I at home? Tá vendo? Só mudei a posição deles. Como é que eu faço isso com you are? Are you a student? You com his. Is he a student? Is he at CCAA? E o mesmo vai acontecer para todas as pessoas. Is she a girl? Is she a student? Is it... Is it your dog? Are we friends? Are you at home? Are they my students? Então, nós fazemos isso com o verbo to be e aqui está toda a conjugação dele. No afirmativo, negativo e interrogativo. Agora, vocês usam isso aplicado em frases. E é claro que isso daqui se aplica quando a gente não usa o pronome pessoal, mas usa o nome da pessoa. Por exemplo, vou dizer que a Alice está em casa. Alice é uma menina, ela, she is at home or Alice is at home. Está correto? Como é que eu vou dizer então que o Lucas não é meu aluno? He is not my student. Substituindo o he pelo nome, Lucas is not my student, ok? Lembrando que eu posso utilizar o it nos casos em que estamos falando de objetos, animais ou até de um bebê quando a gente não sabe o sexo do bebê. Não sabe se é menino ou menina, a gente vai usar o it para fazer essa referência, ok? Passando agora do verbo to be afirmativo, nós temos também uma coisa muito importante que são os adjetivos possessivos, palavras que indicam posse. Como assim? Como é que eu vou dizer que isso é meu? Que esta aula é nossa? Que esta sala de aula é deles? Eu preciso de umas palavrinhas, que em português nós chamamos de meu, minha, meus, minhas, seus, suas, dele, da... Essas palavras a gente também tem no inglês, um pouco mais fácil, né? Porque a gente não precisa conjugar tanto. Então, nós temos aqui, quando eu estou falando que alguma coisa pertence a eu digo que isso é my. Se alguma coisa pertence a você, your. Se alguma coisa pertence a ele, his. Alguma coisa pertence a ela, her. E se alguma coisa pertence a um objeto, por exemplo, temos um celular e o carregador do celular pertence a ele, é dele esse carregador. Nós também temos o its, tudo junto. Se alguma coisa pertence a nós, é nosso, nossa, nossos, nossas. Our. E se alguma coisa pertence a vocês, repete aqui do you. Your também. E se alguma coisa é deles ou delas? Their. Ok. Então, vamos usar numa frase essa situação. Oh, guys, this is my computer. Look, this is your book. Vamos ver. Vamos falar que alguma coisa é deles. Oh, that's their dog. Aquele lá é o cachorro deles. Essas são as palavras que a gente aprendeu, então, para os adjetivos possessivos. Só que nós temos uma maneira de indicar posse também que não utiliza os adjetivos possessivos. Eu posso dizer que isso é do João, que aquilo é do seu chefe. Vamos colocar aqui. Vocês já devem ter visto bastante isso, como a gente explorou bastante durante as aulas, né? Então, para indicar que alguma coisa pertence a uma pessoa, ou a outra pessoa, ou a alguém, a gente pode usar o apóstrofe S. Por exemplo, como assim? Eu estou dizendo que aquela é a bicicleta do menino. That's the boy's bike. E como é que eu usei esse apóstrofe S? Depois dessa palavra aqui, no singular, que é boy, eu adicionei o apóstrofe S. É como se ela dissesse o quê? Que a coisa que vem depois pertence à coisa que vem antes. Então, a bike pertence ao boy. That's the boy's bike. Existem outras regrinhas que a gente tem que seguir também. Exemplo, vamos falar de palavras no plural.
Vamos ver uma palavra no plural aqui. Friends. Vamos falar que aquele é o cachorro dos meus amigos. That's my friend's dog. O que aconteceu aqui nesse caso? Nós temos uma palavra no plural que termina em S, friends, e eu não vou colocar aqui depois dela o apóstrofe S. Eu vou colocar simplesmente o apóstrofe para indicar que o dog pertence aos friends. Se fosse uma palavra no singular, o friend, somente um amigo fosse o dono daquele cachorro, eu ia dizer que that's my friend's dog. Mas nesse caso, o cachorro pertence aos meus amigos, no plural. That's my friend's dog. Pronunciei da mesma forma, só que, lembrem disso, uma palavra no plural terminada em S, coloca só o apóstrofe para indicar a posse. Do que vem depois pertencer à pessoa que vem antes. Agora, as pessoas, né? A gente também tem o caso, por exemplo, de uma palavra no singular que termina em S. Chefe, boss. Como é que eu digo que aquela bicicleta pertence à minha chefe? That's my boss's bike. Por quê? Termina em S. Nossa, mas não é uma palavra no plural, é uma palavra no singular. Então, eu vou seguir essa regrinha aqui do singular. That's the boy's bike. That's my boss's bike, ok? Lembrem dessas regrinhas aqui quando nós estivermos falando sobre o caso possessivo do apóstrofe S. Vamos lá. Deixa a teacher apagar essa parte, então. Nós aprendemos também uma outra coisinha muito importante durante os nossos livros aí, durante esse semestre inteiro, só que vocês aprenderam isso espalhado. A gente aprendeu sobre o artigo indefinido a, or, an. O que isso significa? Um ou uma. Eu uso isso quando? Quando estou falando do singular de uma coisa só. Exemplo, isto é um computador. That's a computer. Peguei uma maçã aqui. Tem uma maçã aqui na minha mão, tá vendo? This is an apple. Esta é uma maçã, ok? Mas quando que eu vou usar o a e quando que eu vou usar o an? Porque no computer eu usei a computer. Aqui na maçã eu usei an apple. Então, vamos ver como é que a gente vai usar isso. Sempre que nós tivermos uma palavra, um substantivo que se inicia com som de vogal, tá? Som de vogal, não é necessariamente a vogal, o som da vogal. Exemplo, apple. Nós vamos usar o an. An apple. Para vocês entenderem e facilitarem o uso para vocês, vejam o que fica mais sonoro na frase. Pensam falar a apple ou an apple. Fica muito melhor para pronunciar. Então, an apple. Agora, computer, que foi o exemplo que eu usei. Vamos colocar ele aqui. Computer tem som, o som de uma consoante no início. Computer. A computer. Olha como ficaria estranho. An computer. A computer, that's a computer. Muito fácil de falar. This is an apple. Muito fácil de falar também. Isso acontece quando a gente quer indicar aqui uma maçã, um computador. Só que você tem que prestar atenção para uma coisinha. A gente está falando do som. E isso a gente viu lá no final do livro já. O som da palavra que vem depois, da letra inicial da palavra que vem depois. Vou dar um exemplo. A palavra hora, hour, e a palavra house. As duas começam com H-O. Só que olha como a gente pronuncia diferente, o som da palavra fica diferente. Hour, estou usando um som de vogal. Hour, embora comece com consoante, estou usando o som de vogal. Hour. Então, an hour. Agora, house. House. O som tá vindo aqui do H. Não tá aparecendo o som do O no início. House, som de consoante. A house. Ok? Lembrem dessa regrinha aqui. Tem vários exemplos no livro para vocês estudarem. E vamos continuar então. Outra coisa muito importante que nós aprendemos nesse livro são os pronomes demonstrativos. Como assim, teacher? Que é isso? São as palavras que a gente usa para indicar alguma coisa. Vamos colocar eles aqui no quadro. Lembram disso?
singular, plural. Tô falando de uma coisa, tô falando de várias coisas. Agora, tô falando de coisas que estão perto, estou falando de coisas que estão longe. Entenderam a diferença? Vou colocar aqui para vocês a tradução, para vocês conseguirem usar da maneira mais correta. Quando que eu uso this? Isto, este, esta, esse ou essa, que no português tem toda essa diferença ainda, né? E a gente que acha o inglês difícil, né? No inglês eu falo this, that, aquilo, aquele ou aquela. E o que é o this? É o plural do this, que a gente pronuncia muito parecido. Então, estes, ou estas, ou esses, ou essas. E those, aqueles ou aquelas. Quem lembra da historinha que a gente aprendeu those blue parkas are on sale, ok? Então, quando vocês forem usar esses pronomes aqui, demonstrativos, these, that, these, those, right? Não tem dificuldade porque a gente usa isso em toda a aula o tempo inteiro, né? Vamos lá. Tira um print aqui dessa tela. Gente, eu acho que eu escrevi com um canetão que não podia nesse quadro. Socorro, não tá apagando a cor preta. Vamos lá, consegui. O verbo haver. O que é o verbo haver, então? Em inglês, nós usamos there is e there are para expressar alguma coisa que há no presente. Então, vamos começar falando do there is. Quando que eu vou usar o there is? There is. Há. Quando eu quero expressar, então, que existe alguma coisa em algum lugar, há alguma coisa em algum lugar, ou como a gente no português acaba usando bastante, tem alguma coisa em algum lugar. Exemplo, tem um computador em cima da mesa? Mais corretamente, há um computador em cima da mesa? No inglês eu uso o there is. Estou falando de um objeto em cima de um local, existe, ele está aqui, ok? Então vamos lá. Vamos construir aqui o there is na forma afirmativa. Numa frase afirmativa eu usaria there is a... Deixa eu mudar para uma palavra mais curta. There is a dog. There is a dog in the kitchen. Há um cachorro na cozinha. Frase afirmativa. Como eu uso aqui, ó, o verbo to be aparece junto com isso, a gente vai poder falar o quê na frase negativa? Como é que eu vou negar essa frase aqui? Não há um cachorro na cozinha. E se eu tenho uma frase afirmativa, tenho uma frase negativa, eu posso perguntar pra você. Há um cachorro na cozinha. Cheguei na tua casa e estou com medo. Há um cachorro na cozinha? Vamos perguntar então. Olha aquele joguinho que a gente aprendeu lá no verbo to be. Vou mudar a posição do verbo to be. Is there a dog in the kitchen? Olha só, o verbo haver, there is a dog in the kitchen, there isn't a dog in the kitchen, is there a dog in the kitchen? Quem tem medo de cachorro deve perguntar bastante isso, né? Vamos lá. Se eu estou falando disso daqui para usar no singular, como é que eu vou expressar isso no plural? Quando há mais do que uma coisa. Exemplo, tem um monte de livro aqui da teacher, né? Então, há. Vamos usar agora uma palavrinha que a gente aprendeu também. Alguns, pode ser? Alguns livros na mesa. Há alguns livros na mesa. Agora, eu não posso mais usar o there is e books, porque books está no plural. É mais do que um. E o there is é usado para expressar a existência de uma coisa só. Então, vamos falar agora do there are. Vou colocar aqui embaixo para vocês conseguirem comparar depois. Eu dividi o quadro muito simetricamente, mas vamos lá. There are, que significa também há. Que em português a gente não tem essa diferença, né? There are. Como é que eu vou dizer então que há alguns livros em cima da mesa? On the table. There are some books on the table. Há alguns livros em cima da mesa. Vamos falar agora da frase negativa. Se a afirmativa there is vira there isn't, there are vira there aren't. Ou, claro, na forma não contraída, there is not, e nesse caso, there are not. Então, vamos colocar aqui. There
usar outra palavrinha ao invés do some, que eu vou usar o quê? Fiz a frase negativa. Não há nenhum livro na mesa. There aren't any books on the table. Ok, posso fazer uma pergunta? Posso, vou perguntar se há livros na mesa. Vamos lá? Are there any books on the table? Como é que você responderia isso? Nesse caso, yes, there are a lot of books on the table. Vamos lá, aproveitando que a gente viu ali no there is e no there are, vamos falar sobre o some e o any. O que significa o some? O some vai aparecer nas frases afirmativas e ele vai significar o quê? Algum, alguma, alguns ou algumas. Por exemplo, there are some books on the table. Ok, igual a gente usou ali no outro exemplo. E o N? O N ele vai fazer algumas mudanças, ele vai ter algumas mudanças dependendo de como a gente for usar. Se eu usar o N numa frase negativa, ele vai ter o significado de nenhum ou nenhuma. E se eu usar o N numa pergunta? Se eu fizer uma pergunta usando o N, ele vai significar algum ou alguma. Então, como é que eu vou saber a diferença, teacher? Socorro! É bem óbvio. Quando você usar, você vai perceber. Vou fazer uma frase afirmativa. There are some books on the table. Eu sei que eu tô falando alguns, né? Há alguns livros em cima da mesa. N. There aren't any books on the table. Não há nenhum livro em cima da mesa. Are there any books on the table? Usei na pergunta. Eu não vou falar assim, are there some books on the table? Are there any books on the table? Tem algum livro em cima da mesa? Ok? Só que o N, ele divide espaço com uma outra coisinha aí, que é o no, que a gente também aprendeu nesse semestre. Quando que eu vou usar esse no? Quando eu quero expressar também nenhum ou nenhuma. Vamos pensar nessa ideia aqui, ó. Frase negativa, nenhum ou nenhuma. Esse no vai significar nenhum ou nenhuma, só que ao invés de aparecer na frase negativa, ele vai aparecer na frase afirmativa. Como assim? Eu posso dizer o quê? There aren't any books on the table. Ou então, there are no books on the table. Na frase negativa, eu disse N. Na frase afirmativa, eu disse no. Mas as duas frases têm o mesmo significado. Vamos anotar elas duas aqui para vocês conseguirem comparar. Vou apagar o some. Tem o mesmo significado. Como é que eu posso dizer a mesma coisa, mas não usar o N? Faço uma frase afirmativa. Não uso o aren't, eu uso there are. No books on the table. Entenderam a diferença? Lembrem disso, hein? Conteúdo muito importante. Existem algumas palavras especiais que a gente usa em perguntas, que são palavras de pergunta com W e com H. Como assim? Nós chamamos elas de question words. E quais são essas palavras? What? Estão lembrando, né? What? How? Where? What? How? Where? Who? E whose? O que significa cada uma delas? What significa o que ou então qual. O que significa how? Como? Que a gente sempre usa em comecinho de pergunta. Where? Onde?
Who. Quem. E essa aqui por última, whose. De quem. Teacher, mas como é que eu uso essas palavras? Vamos ver agora que eu vou dar exemplos para vocês, tá? Não esqueçam do significado delas. Por que o what tem dois significados? Eu posso perguntar, what's your name? Qual o seu nome? What's this? O que é isso? Ok? Tem essa diferença. How? How are you? Where? Where is my dog? Who? Who is that man? Ou whose? Whose computer is that? Olha só, tem uma diferença aí no uso. Vamos anotar aqui para vocês perceberem. Depois dessas palavrinhas aqui, quando eu estiver usando elas, depois delas vai vir uma palavra, né? Claro, é um conjunto de palavras. Vamos usar aqui o exemplo. What is this? Que é isso? What's this? Que é isso? Ó, o que é isso? What's this? How? How are you? Que é um exemplo mais usado, né? How are you? Como está você? Ok. Where is the dog? Where is the dog? Onde está o cachorro? Ó, tá vendo? Vem um verbinho aqui, verbo to be, tarará. Who is that man? Quem é aquele homem? Who is that man? Ok. Agora, qual é a diferença desse whose que a teacher deixou por último? A gente vai usar uma construção de frase diferente para o whose. Enquanto eu estou usando aqui, ó, palavrinha de pergunta, question word, depois dela vem um verbo. What is this? How are you? Where is the dog? Who is that man? Nós temos o whose que, depois dele, para fazer uma pergunta, eu vou ter que usar o substantivo, o nome da coisa que eu quero saber a posse. Como assim? Quero saber de quem é esse computador. Eu não vou dizer whose is that computer. Não. Whose computer is this? Olha aqui. O is só veio depois do nome do objeto que eu quero saber. Whose computer is this? Whose dog is that? Whose book are these? Ok? Lembrem dessa diferença porque ela é importante e vocês podem confundir na hora de montar uma frase, ok? Vamos lá. Apagando. Não, antes de apagar eu vou falar sobre mais duas palavrinhas aqui, duas coisas que a gente aprendeu. Quem lembra disso? How many e how much? Teacher, nunca sei quando usar, não lembro da diferença. Qual é a diferença então? How many, how much? Quantos, quanto? Meu Deus, é só isso? Não, eu vou explicar. O que é esse how many? O how many, a teacher vai usar sempre com substantivos contáveis no plural. Como assim? Quantos carros tem na sua casa? Quantos livros estão em cima da mesa? Tá vendo? Ó, carros, livros, são nomes de coisas que eu posso contar. Eu posso contar um carro, dois carros, três carros, ok. Um livro, dois livros, três livros. Posso contar horas e minutos? Posso. Quantos minutos? Quantas horas? Então, a gente vai usar aqui, ó. A gente vai falar, eu vou colocar a tradução, né? Quantos ou quantas, né? How many dogs are there in your house? How many books are there on the table? How many students are in the classroom? Ok? Eu posso contar students, posso contar isso. São palavras, substantivos no plural que podem ser contados. E o how much? O how much a teacher vai usar com os substantivos incontáveis. Como assim? Tempo. Você consegue contar o tempo? Claro, com horas e minutos, mas a palavra tempo... nossa, eu tenho aula 5, eu tenho 1, 2, 3, 5 tempos até lá. Não, eu tenho 5 minutos, 5 horas. Então, a gente conta a hora, minuto, mas a gente não consegue contar o tempo especificamente. Então, nesse caso, a gente usa o how much e ele significa quanto. É fácil para associar, usando isso no português, a teacher coloca aqui para vocês fazerem essa associação. Eu não vou perguntar quantos tempo falta. Quanto tempo falta? Quantos cachorros tem lá? Ah, cachorro dá pra contar. Ó, a gente usa essa mesma associação no português aqui, ó. Usem isso pra lembrar dessa diferença. Ok, galera? E agora? Agora a gente vai entrar naquele conteúdo muito maneiro. Vou riscar aqui o que a gente já viu também.
que é o presente contínuo. O que é o presente contínuo, teacher? Vocês já sabem, presente contínuo, ele expressa ações que estão em progresso, coisas que você está fazendo nesse momento, o que você está fazendo agora. Isso é o presente contínuo. E para construir o presente contínuo, nós usamos a pessoa que está fazendo aquela ação, o verbo to be, conjugado para aquela pessoa, né? Daquela conjugação da primeira parte do vídeo, e o verbo da ação do que nós estamos fazendo, seguido de ing. Meu Deus, o que você está falando? Vamos colocar aqui no quadro para vocês lembrarem. Lembrando que o presente contínuo acontece em frases afirmativas, negativas e também em perguntas. Present continuous, chegando na sua casa. Vamos lá. Vamos começar então montando aqui a fórmula. Tem matemática no inglês também. Nós vamos usar aqui a pessoa, então vamos colocar aqui you. Daí nós vamos usar o verbo to be conjugado para aquela pessoa. Como é que eu conjugo o verbo to be para you? Are. E daí a gente vai usar o verbo da ação. You are, você está. Estudar, study. Mas eu digo o quê? Você está a estudar ou você está estudando? O que é esse NDO no português? No inglês? É aquele bendito ING. Então, como é que eu digo isso? You are, vamos grudar aqui, studying. E como é que eu vou construir então isso? You are studying. Se eu quero dizer que eu estou estudando, como é que eu digo eu? I. Como é que é o verbo to be pra mim? Am. Que verbo que é ação? Estudando. Studying. Vamos usar um exemplo diferente. Eu estou jogando. I am. Jogar, play. Mais o ing. I am playing. Mas se eu estou jogando, eu posso estar vencendo. Como é que eu digo que eu estou vencendo, então? I am vencer. Win. Só que o win tem uma sílaba. Ele tem aqui, termina em consoante e antes dele vem uma vogal. Eu posso só colocar o ing depois? Não. Nesse caso aqui, e em casos específicos de palavras como win, eu vou dobrar a letra N aqui, ó. Ficou uma N gêmea. Então, I am winning. You are studying. I am playing. I am winning. Olha como a vida não é justa, né? Vocês estudando e eu jogando e vencendo. Vamos lá, começando com I, you, he, she, it, we, you, que agora é vocês, e they. Ok. Deixa eu arrumar esse Y, meu Deus. Aí, como é que eu digo? Vamos usar como base o verbo study, estudar, que é muito bom, né? Vamos lá. I, como é que é o verbo to be? Am studying. You are studying. He, como é que é o verbo to be pro he? Is studying. She is studying. Ó. Eu estou estudando, você está estudando, ele está estudando, ela está estudando. Por quê? Porque é final de semestre. Vamos falar agora de um cachorro. O cachorro está estudando? Não faz sentido, mas vamos colocar. He is studying. We are studying. E você? Vocês estão estudando, porque eu sei que vocês estão estudando. Senão não estariam assistindo esse vídeo. E they are studying. Beleza. Frases afirmativas com o presente contínuo, ok? Então, além das frases afirmativas, eu posso fazer frases negativas. Quais são elas? As frases em que aparece o not. E, nossa, teacher, como é que eu faço isso? É a coisa mais fácil do mundo, porque você só precisa da conjugação do verbo to be negativa. Como é que eu vou dizer, então, eu não estou estudando? Vou usar agora contraído para vocês lembrarem. I'm not studying. You, eu posso contrair aqui, né? You're not studying. E o he? He's not studying. E agora eu vou contrair diferente para vocês lembrarem dessa outra forma. She, eu posso juntar o is e o not. She isn't studying.
You eat. Agora eu vou usar a forma completa no it. It is not studying, para vocês lembrarem. Studying. Agora we. Vamos usar a forma completa. Are not studying. Olha como não tem sofrimento, galera. É só we are not studying. You, vamos usar uma forma diferente de contrair ainda. You aren't studying. E por último, they aren't, que eu gosto de contrair dessa forma. They aren't studying. Ok. Temos aqui todas as nossas frases negativas. Então, afirmativo, negativo. E se eu quero fazer uma pergunta, o que eu faço então? Vou usar como base de novo a frase afirmativa. E vou fazer o quê? Verbo to be antes do pronome pessoal. Se eu vou perguntar assim, ó, tô perdida, meu Deus, eu estou estudando? Você está estudando? Ele está estudando? Tô em dúvida, hein? Tô perguntando para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, invertendo as posições. Am I studying? E eu posso colocar o complemento, claro, na frase, que a gente tá dando uma frase bem crua, né? I am studying English and Spanish. He is studying for the final exam, ok? Am I studying? Are you studying? A gente vai gastar canetão, mas é bom para vocês visualizarem, hein? Is he studying? Tá vendo o que está acontecendo aqui? Ao invés de falar he is studying, eu is he studying? You, she. Is she studying? You, it. Vamos perguntar se o cachorro está estudando, né? Animal, objeto, mas vamos lá. Is it studying? E agora eu estou em dúvida se nós estamos estudando, né? Are we studying? Are we studying English? Oh my God. E vocês? Todos vocês aí? Are you studying? E they? Are they studying? Ótimo. Então, ó, construímos aqui todo o presente contínuo. Só vai aparecer dessa forma, teacher? Não. A gente pode usar verbos diferentes. Playing, watching, seeing, jumping, ok? Qualquer verbo pode ser aplicado aqui, o ing, que é o que você está fazendo no momento. E também posso usar com outras pessoas, como assim? Eu não preciso só falar assim, he is studying, Lucas is studying, José is studying, nós, we are studying, Patricia and I are studying, Jake and I are studying, ok? John, Jake and I are studying. A gente pode usar as pessoas aqui na outra parte. Assim como na pergunta. Are you and Melissa studying for the English test? Também pode aparecer dessa forma. Lembrando que isso quase sempre vai aparecer de uma forma mais completa, com complementos para o verbo, tá bom? Então, esse daqui é o presente contínuo. E agora nós vamos entrar na explicação do verbo ter, que foi nosso último conteúdo do semestre. Ok? Quadro apagado, para o nosso último conteúdo da revisão, vamos falar do to have. O que é o to have? To have, que está aqui nesse caso no infinitivo, ter. Estamos falando de posse, de ter alguma coisa. E para poder conjugar o verbo ter, nós temos que nos lembrar daquelas pessoas que a gente já falou várias vezes aqui hoje. Vamos lá? Quem são elas? I, you, he, she, it, we, you de novo e they. Temos todas essas pessoas aqui, né? E agora nós vamos conjugar o verbo ter nas frases afirmativas.
Eu tenho, você tem, ela tem, ele tem, nós temos. É isso daqui. Vamos lá. Então, I have. You have. Olha que fácil. A gente só vai pegar o have e tirar o to, porque eu não falo eu ter. Eu falo eu tenho. Você ter. Não. Você tem. E a gente vai usar. Olha quem eu estou pulando. I have, you have, we have, you have e they have. Teacher, mas por que você pulou o he, she, it? Porque quando a gente está falando de presente, presente simples, verbo ter, conjugado, a gente muda a palavra. Eu não falo have. Eu não posso dizer he have, she have, it have. Passa um x isso na sua cabeça. Vamos lá. A gente diz he has, she has e it has. Beleza? Exemplo. I have a car. You have homework to do. She has a dog. We have friends. They have money. He has a car. Usei o he, o she ou it? Has. Exemplo, o cachorro tem uma casinha. Cachorro a gente vai falar sobre o it, né? Usando o it. It has a house. Ok? Falamos da frase afirmativa. Mas agora nós vamos falar da negativa, só que a negativa fica um pouquinho mais complicada. Que na verdade não é nada complicada, né? Por quê? Porque a gente precisa usar um negocinho que se chama auxiliar, que é o do, em alguns casos, e o does, em outros casos. Se eu vou fazer uma frase negativa, eu preciso usar o not. Vou anotar ele aqui também. Como é que eu vou dizer assim, ó? Eu não tenho. I not have? Nunca. Você precisa grudar ele com o auxiliar. Então, quando eu tiver aqui, I, you, we, you e they, nós vamos usar o auxiliar do e do. E o do. E vou, como é uma frase negativa, usar o not. I do not have. Eu não tenho. Você não tem. You do not have. Beleza, aqui tá a forma inteira, né? Agora vamos fazer ela contraída. Eu posso contrair o do not, que é a maneira que a gente usa mais, né? We do not. Contraiu. Don't. We don't have. Vocês não têm. You don't have. Eles não têm. They don't have. Ok? E agora, meu Deus, por que a teacher não colocou o he, she, it? Vamos colocar eles aqui agora. Porque vocês já sabem, a teacher já explicou isso. He, she, it. Eu não vou usar o do. Eu vou usar esse carinha que tá aqui. Does. He does not have. Vamos contrair o does not? Tá aqui o famoso doesn't have. E o it? Vamos contrair também. Doesn't have. Vocês estão vendo a diferença? Aqui na frase afirmativa, eu alterei a palavra have ou has. Aqui na frase negativa, o have permaneceu da mesma maneira. O que eu alterei? O auxiliar, porque a teacher sempre diz, quem carrega o peso da conjugação na frase negativa e na interrogativa é o auxiliar. Então, o verbo volta para a forma simples dele ali, ó, e eu coloco don't ou doesn't. Don't para todo mundo, menos para o he, she, it, que leva o doesn't. Então, ele não tem, he doesn't have. Ela não tem, she doesn't have. O cachorro não tem uma casa, it doesn't have a house, ok? E isso nos leva às perguntas, frases interrogativas. Opa, vamos lá. A gente vai conferir se não desligou o vídeo.
E olha só, o vídeo desligou bem na hora. Vamos lá, chegamos nas frases interrogativas. Como é que a gente vai fazer as frases interrogativas, galera? Nós vamos usar aqueles auxiliares também. E como é que a gente vai usar o have? Será que ele vai ficar na forma normal? Vai mudar? Vamos lá. Para usar, então, quero fazer uma pergunta. Esqueci, mas... eu tenho um carro? Do I have a car? Olha só como que tá construído aqui. Do I have a car? E você? Como é que eu vou fazer? Vou usar o auxiliar do. Do you have a car? E agora vamos lá pro we. Nós temos amigos? Do we have friends? Vocês têm aula hoje? Do you have class today? E eles têm aula? Do they have class? Olha só. Por que a teacher não colocou o he, she, it? Porque eles são especiais, então a gente vai ter que mudar. Ao invés de usar esse auxiliar aqui, do, nós vamos para o does, assim como nós fizemos na frase negativa. Então, como é que eu pergunto se ela tem um cachorro? Se ele tem um cachorro. Does he have a dog? E ela tem um cachorro? Does she have a dog? E esse cachorro tem uma casinha? Does it have a dog? Não, does it have a house? Ok. O celular tem um carregador? Does it have a charger? Ok? Então, olha só, somente na frase afirmativa que o verbo to have vai assumir essa forma aqui, has. Em todas as outras partes ele volta a ser o have. Porque, vamos lembrar, quando a gente tem a frase negativa ou a pergunta, quem carrega o peso da conjugação do verbo é o auxiliar, do e does. Então, está aqui o quadro completo do verbo to have. Galera, esse foi o último conteúdo que a gente viu na aula. Claro que tem muito vocabulário que vocês precisam pesquisar no livro, reestudar, olhar de novo, vai passando, vai tentando lembrar do que significa. E esse livro é muito denso de conteúdo, olha o quanto vocês aprenderam nesse semestre. Estudem, estejam preparados para a nossa prova, estejam preparados para o próximo semestre também, onde nós vamos continuar essa jornada dentro do inglês, que é uma jornada muito legal, ok? Bye, bye, bons estudos e vejo vocês daqui a pouquinho.